seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja bem-vindo, meu irmão, minha irmã, ao canal Denis o Católico. Meus amados irmãos, eu fiz um vídeo dizendo que a teologia da libertação não tinha morrido, né? Estava viva e bem viva, e tem muita gente trabalhando em prol dela. Nesse vídeo aqui eu quero fazer um resumo breve do que seria a teologia da libertação, o que é a teologia da libertação. Meus amados irmãos, a teologia da libertação é nada mais, nada menos do que uma tentativa de interpretar o transcendente, ou seja, o sagrado, pela filosofia marxista. Então veja, querer interpretar o cristianismo segundo a ideologia, a teoria marxista. O que é o marxismo? Eu coloquei aqui um breve resumo, uma síntese para não ficar muito longo. Então eu vou dizer aqui resumidamente. Marxismo é um sistema político, ideológico, que critica radicalmente o capitalismo, ou seja, a propriedade privada também, e proclama a emancipação, ou seja, a libertação, né? A alforria, a independência de todas as classes da humanidade. Numa sociedade que daí se destruiria as classes e essa sociedade ficaria sem classe e igualitária. O marxismo surgiu, as suas linhas básicas, porque virou uma grande metamorfose ambulante e a gente às vezes não consegue nem entender o que é marxismo ou o processo de implantação do marxismo, que é o socialismo, ou o fim que muitos desejam por meio do marxismo, que é o comunismo, né? Que seria uma sociedade sem classes, igualitária, detentora dos meios de produção e que todos teriam distribuído tudo aquilo que fosse produzido segundo as necessidades de cada um. Isso é um sonho que, teoricamente, seria maravilhoso. Todo mundo viver desfrutando de tudo que é produzido de forma igualitária. Só que existe uma coisa chamada pecado original, que está no homem e que, pelo batismo, o homem é liberto do pecado original. O pecado original é perdoado, o homem não tem mais nada a ver, né, podemos assim dizer, com o pecado original. Porém, fica na natureza humana, decaída por conta do pecado original, uma coisinha chamada concupiscência. E São João vai dizer que existe a concupiscência dos olhos e a concupiscência da carne. Esta concupiscência, a igreja a define como uma inclinação, entre aspas, natural, porque está na natureza decaída do homem, né, mesmo sem o homem ter perdido o seu livre-arbítrio, mas o homem ficou com essa concupiscência, com essa inclinação para o mal, para o pecado. E isso impede, vamos dizer assim, que é o bloqueio total de uma classe comum, né? Uma sociedade comum, né? Do comunismo, como eles apresentam teoricamente, e seria incapaz disso acontecer. E muitos chegam a dizer que o cristianismo, né, e o próprio Jesus seria comunista. Por quê? Porque Jesus queria uma comunidade, ou seja, que tudo fosse realizado em comum nesta comunidade, sem opressão, sem a luta de classes, sem o burguês, né, governando sobre, né, os súditos, ou seja, o proletariado. E assim teria-se uma comunidade. E muitos vão dizer que os discípulos de Cristo, ou seja, os apóstolos, tentaram implantar esse comunismo, né? Eles dizem que Jesus veio anunciar e apresentar para o ser humano. Quando eles dizem que os discípulos de Cristo vendiam as suas propriedades privadas e colocava todo o valor aos pés dos apóstolos, e os apóstolos distribuíam cada um segundo as suas necessidades. E aí eles vêm com essa alegação de que isso era um desejo comunista. Quando na verdade a gente sabe que o comunismo, que é fruto do socialismo e que tem por base o marxismo, é ateu. O marxismo é ateu. E é exatamente por esse motivo que, tentando reinterpretar o cristianismo segundo a filosofia do sociólogo Karl Marx e do alemão revolucionário
Friedrich Engels, né? Engels, se tenta interpretar ou reinterpretar o cristianismo por essa filosofia. E o transcendente sai da história. Por exemplo, o Mar Vermelho. Na verdade, para os teólogos da libertação, não existiu a abertura do Mar Vermelho. O Mar Vermelho não se abriu. Apenas eles vão dizer que em um momento ali se encontrou um local onde a maré baixou e se formou um banco de areia, um caminho. Aqui até no Brasil, não lembro onde é o estado, mas no Brasil tem um lugar, uma praia que é chamada Caminho de Moisés, porque a maré baixa e se forma um banco de areia que forma um caminho no meio do mar. E os teólogos da libertação vão dizer que foi exatamente isso que aconteceu com a travessia do Mar Vermelho. Por exemplo, quando se tem uma questão de libertação de um possesso, eles vão dizer que, na verdade, não existia demônio. Por exemplo, o jovem epilético. Um demônio que causava a epilepsia no jovem. E aquele jovem era jogado no chão pelo demônio, jogado no fogo, na água. E quando Jesus liberta aquele homem, eles vão dizer que, na verdade, não era demônio, mas era uma doença que aquela pessoa tinha. A multiplicação dos pães, na verdade, para os teólogos da libertação, não existiu o milagre da multiplicação. Jesus não pegou 5 pães e 2 peixes e multiplicou para alimentar 5.000 pessoas. Na verdade, eles vão dizer que Jesus motivou o milagre da partilha. Ou seja, Jesus perguntou, o que vocês têm aí para dar de comer a essa gente? Eles vão dizer, né? Até foi André, o irmão de Pedro, que apresentou. Temos aqui um menino, um jovem, com 5 pães e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente? E eles vão dizer que a partir dali, quando aquele jovem deu, né, fez a caridade de dar os seus 5 pães e 2 peixes, motivou os demais que tinham alguma coisa de alimento guardado e que achava que não era possível partilhar, porque não iria dar para todo mundo. Na motivação daquele jovem, todos começaram a partilhar. E aconteceu o milagre da partilha e não o milagre da multiplicação. Na verdade, Jesus vai falar disso para os seus apóstolos, quando Jesus diz assim para os apóstolos: ficai atento com o fermento dos fariseus e dos saduceus. E os apóstolos vão dizer assim: será que ele está falando isso porque nós não trouxemos pães? E Jesus vai dizer: como vocês são fracos, como vocês são lentos para entender, para o entendimento. Vocês não se lembram de como com 5 pães e 2 peixes eu alimentei 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças? Ou seja, negam a transcendência, negam o milagre, negam que Cristo veio nos libertar verdadeiramente do pecado e não dessa luta de classe que eles implantam para libertar o oprimido do opressor. E são inúmeras as tentativas de negar, né? Eu já ouvi teólogos da libertação dizer que Jesus verdadeiramente não ressuscitou, mas ressuscitou em espírito, porque a sua ideia perdura até hoje. Então, meus amados irmãos, isto é a teologia da libertação. Marxismo, que é utilizado para reinterpretar o cristianismo. Marxismo ateu e puramente ateu. Desejo de se implantar o comunismo. Isso é a teologia da libertação. E para isso se implanta a luta de classes por meio do socialismo, para tentar subtrair daí uma comunidade comum, né? Ou seja, uma sociedade comum, onde todos sejam iguais de todas as formas, né? Todos sejam iguais. Então, essa é a teologia da libertação. Uma tentativa frustrada, eu digo frustrada porque não vai dar certo nunca, mas, porém, muito viva dentro da igreja nos dias atuais, de reinterpretar o sagrado, reinterpretar a boa nova do Evangelho, reinterpretar Jesus Cristo e o cristianismo por meio de uma filosofia ateia que gerou durante toda a história da humanidade, a partir do momento que ela começou a existir, ali em 1850, podemos assim dizer, né, com o surgimento de Karl Marx, que é o grande ideólogo, né, dessa luta de o oprimido contra o opressor. E de lá para cá, só tragédia. Todos os países que tentaram implantar o comunismo, porque na verdade nunca conseguiram, ninguém nunca conseguiu implantar o chamado comunismo, né? Existe países que são comunistas, mas que na verdade
Não o comunismo como se poderia entender. Uma sociedade igualitária, onde ninguém sofresse, porque tudo fosse partilhado de forma igualitária para todos, segundo as necessidades de cada um. Isso nunca aconteceu. Pelo contrário, o comunismo que nós conhecemos hoje é ditadura, e essa ditadura tem gerado pobreza, miséria e morte. Basta você olhar para os países aqui da América Latina que nós conhecemos. Então, marxismo, socialismo, comunismo é uma tentativa, né, que foi implantada dentro da religião por meio dos teólogos, ideólogos da libertação, segundo essa mentalidade de Marx, para reinterpretar o cristianismo, e isso é impossível, porque jamais irão conseguir ver a verdadeira libertação que nós veremos no próximo vídeo. Existe uma verdadeira teologia da libertação, mas não é essa que prega o marxismo, o socialismo e o comunismo. Deus abençoe você e até o próximo vídeo, se Deus quiser.